volta com o seu Balanço Geral e agora vamos falar sobre saúde. Em 7 horas e 10 minutos, estamos ao vivo com você e hoje nós vamos tratar sobre um problema que incomoda demais homens e mulheres, mas principalmente nós mulheres. Eu estou falando sobre varizes. São veias dilatadas e tortuosas que se desenvolvem abaixo da nossa pele e dependendo da fase em que se encontram as varizes, pode ser pequeno, médio ou de grande calibre. Esse é o assunto do quadro Fala Doutor de hoje. As veias mais acometidas são a dos membros inferiores, nos pés, nas pernas, nas coxas. E ao vivo eu estou recebendo o médico angiologista, cirurgião vascular, especializado e pós-graduado na Alemanha e Holanda, o Dr. Ricardo Morales, a quem já agradeço aqui a presença pela participação. Uma honra recebê-lo aqui. Bom dia. Bom dia, Tamires. Obrigado pelo convite para o seu programa. E estou aqui à disposição para responder as perguntas que me foram feitas e esclarecer um pouco sobre o novo sistema, o novo método de tratamento de varizes. Uma alegria para nós recebê-lo aqui, doutor. Esse é um problema que incomoda. Quanto mais tempo passa, a situação incomoda e traz realmente muito desconforto no dia a dia, principalmente das mulheres. Vamos às perguntas da população aqui no telão do Fala Doutor, com a participação hoje do Dr. Ricardo Morales. Bom dia. Bom dia, Tamires. Bom dia, doutor. Meu nome é Erlita. Eu gostaria de saber qual a diferença entre varizes e vasos. Vasos sanguíneos são vasos normais, enquanto que as varizes são vasos sanguíneos que já têm um problema, que já estão com dilatação. Então, vaso é um vaso normal, que transporta sangue, e varizes já é um vaso doente, e aparecem com uma dilatação acentuada, principalmente nas pernas. Nos dois casos, o que se configura mais como um problema de saúde? Varizes é uma dilatação que vai provocar sintomas nos pacientes, vai provocar dor, cansaço, sensação de peso nas pernas, inchaço, formigamento e, logicamente, tem a parte estética, né? Que umas pernas com varizes desse calibre realmente incomoda esteticamente também. Vamos colocar novamente a imagem, por gentileza. Por alguns minutos a imagem das varizes em que elas aparecem ali com muito volume. Uma imagem que mostramos agora há pouco, a perna totalmente tomada por varizes e aí aparecem coágulos na imagem. Nesse caso, essa imagem aí, a gente percebe que há um volume de varizes muito grande, essas varizes se transformam em verdadeiros coágulos. Que tipo de calibre é esse? Que tipo de problema exatamente se configura nesse caso? Então, esse quadro de varizes é um quadro típico, que é um estágio já mais avançado. Normalmente acontece quando tem insuficiência da veia safena, que é a principal veia da perna. O sangue, em lugar de estar subindo, que é o normal pela safena, o sangue, nesses casos, está descendo. O sangue não sobe, desce e forma esses coágulos. E forma um refluxo. Na realidade, não são coágulos, são as veias que estão dilatadas, formando as varizes. E essas varizes provocam sintomas que são perigosos, em princípio, porque podem levar a uma trombose na perna. Enquanto está assim, enquanto está o paciente sem complicações, sente dor, cansaço, peso, mas está tudo bem. O problema é quando vem as complicações, principalmente a trombose e as flebites. Aí é que é perigoso, porque realmente nesses casos se formam os coágulos que podem se desprender da veia da perna e pela corrente sanguínea parar no pulmão e formar uma embolia pulmonar que pode ser grave. Ou mortal às vezes. Muita gente questiona, se eu ficar, por exemplo, com as pernas para cima, doutor Ricardo, isso facilita com que haja o bombeamento do sangue, o sangue possa subir, como a gente costuma falar? Exatamente. Por que acontece isso? Porque, como eu estava falando, o fluxo de sangue, em lugar de estar subindo, então, nas varizes elas descem. Quando o paciente se deita com as pernas para cima, facilita a circulação de retorno, e aí o paciente sente um alívio no cansaço, principalmente no inchaço, né? É uma coisa assim que alivia rapidamente. Por quê? Porque o fluxo se faz no sentido certo. Entendi, doutor Ricardo. Vamos a mais participações aqui no telão do Fala Doutor. Bom dia. Bom dia, doutor. Bom dia, Tamires. Meu nome é Pise. Gostaria de saber se os vasos, se não forem tratados, se pode tornar varizes? Exatamente. Os vasos sanguíneos, por alterações normalmente genéticas, elas se dilatam.
a parede da veia começa a se dilatar, fica flácida e começa a aparecer aqueles bolos de varizes. Então, tem vários fatores que levam a isso. Pode ser, nas mulheres, muito tem o uso de anticoncepcionais, o uso de tratamento de reposição hormonal, ficar muito tempo em pé, ficar muito tempo sentado, pegar peso exagerado com as pernas, pacientes que gostam de musculação e pegam aquele leg press, 150 quilos, meu Deus, isso arrebenta com as veias e faz com que elas se dilatem mais. Uhum. É preciso, então, cautela, até na hora de fazer a musculação, bom senso, né? para as coisas, isso é importante. Vamos a mais perguntas aqui no Fala Doutor, soltando aqui no ar. Bom dia. Bom dia, Tamires. Bom dia, doutor. Meu nome é Otávio Francisco. Eu gostaria de saber quais são os tratamentos mais avançados contra as varizes. Ótima pergunta, e é isso justamente que eu gostaria de explicar. Hoje em dia nós temos o método de alta tecnologia, tecnologia de ponta, que é a cirurgia de varizes a laser. Nos últimos congressos que eu estive, eu sempre vou para o congresso alemão todo ano e o congresso em Miami de cirurgia vascular, não se fala mais, não tem mais trabalhos de cirurgia de varizes com o método convencional. É tudo cirurgia de varizes a laser. Né? Inclusive, nós temos algumas imagens que mostram justamente a perna de uma mulher passando por esse procedimento que é mais moderno. Vamos colocar na tela essas imagens enquanto o doutor vai falando. Qual a diferença, então, desse método para o convencional? Então, o método a laser é extremamente eficaz e alta tecnologia, não tem cortes. Essa é a cirurgia convencional. Essa é a cirurgia convencional. A com foto cortes, anterior... Né? A foto anterior é a cirurgia laser, esses são os resultados antes e depois da cirurgia laser. Pacientes, a gente não corta, eu não uso mais o bisturi na cirurgia de varizes, eu só faço punções alternadas e aí eu coloco a fibra óptica e com isso faz que a recuperação da paciente... Pronto, exatamente aí nessa imagem. Exatamente. A produção, se puder parar um pouquinho aí nessa foto, por favor, aí é o procedimento a laser. A laser. A recuperação nessas pacientes é de uma semana. Enquanto que a recuperação, semana de recuperação. Exatamente. Enquanto que a recuperação da cirurgia convencional é de 30 a 40 dias. É tempo que se economiza. Já pensou passar 30 dias de resguardo, enquanto que a outra tem uma semana apenas? Uma semana apenas, ela já consegue voltar às atividades normais? Hoje em dia o tempo lhe dá, é uma coisa importantíssima, já perder muito tempo para se recuperar, não vale a pena se tem um método altamente eficaz e com menos complicações, menos possibilidades de hemorragia, sangramento, infecções. É um método assim espetacular que na Europa, nos Estados Unidos, não tem mais discussão. É isso que se faz e está acabado. Pouquíssimos médicos fazem a cirurgia convencional ainda lá. Então, nesses países de primeiro mundo, só se usa o procedimento a laser, que é o que há de mais avançado, e a recuperação é mais rápida. Por exemplo, no caso de mulheres que trabalham, que têm uma rotina de trabalho, não precisaria se ausentar durante 30 dias, 40 dias após o procedimento. Uma semana é suficiente. Exatamente. É interessante a alta tecnologia. Ainda, inclusive, ontem a minha esposa estava falando, antigamente nós mandávamos uma carta para mandar uma notícia. Eram 10 dias, 15 dias e a carta chegava. Cumpria a função? Cumpria. A notícia chegava. Sim. Hoje em dia nós temos a tecnologia, temos o WhatsApp. Em questão de segundos, a gente chega e em questão de segundos temos um retorno. Essa tecnologia se implantou agora na medicina. Agora não, sempre, né? Mas então, hoje em dia nós falamos em robótica, hoje em dia falamos em videolaparoscopia, hoje em dia na vascular nós falamos de laser. Então é coisa que está implantada já. Apenas precisamos ativar mais. Eu estava ontem vendo no consultório, nós já operamos 567 pacientes a laser. 567 pacientes a laser. Eu estava lendo na internet e tem grupos fazendo trabalhos com 100 pacientes, 150, 200 pacientes. Nós começamos a operar a laser em 2010. Então a técnica está implantada, é ótimo, os resultados são maravilhosos. Eu acho assim, hoje em dia nos congressos se discute qual é o comprimento de onda a usar, qual é a fibra óptica a usar, quer dizer, coisas já dentro da cirurgia laser, não se discute mais. Sim. A cirurgia laser, ela é menos invasiva, né, doutor Ricardo? Quanto tempo dura, quantas horas duram esse procedimento? Então, o tempo cirúrgico cai quase que pela metade, e com isso a carga anestésica cai também. A carga anestésica cai. Cai porque e o eu impacto preciso de também menos sobre tempo. o paciente. Exatamente. Então, isso faz com que o paciente se recupere mais rápido, porque as possibilidades são inúmeras, não tem agressão ao organismo. A fibra óptica que lança a radiação a laser dentro do vaso tem uma ação muito local.
ela não vai agredir ao redor de outros tecidos. Então, isso faz com que a lesão, a agressão ao organismo seja muito menor. Muito sutil, muito mais sutil do que o método convencional. E aí, quanto mais as pessoas vão tomando conhecimento sobre esse método, que já é o principal método para reduzir as varizes nos países de primeiro mundo, mais as pessoas vão também buscando. Vamos a mais participações aqui no telão do Balanço Geral. Bom dia. Bom dia, Tamires. Bom dia, doutor. Meu nome é Cleoildes Andrade. Eu quero fazer uma pergunta ao senhor, se a cirurgia de varizes é segura e quais são os riscos? Então, é disso que estávamos falando. Os riscos com a cirurgia laser são imensamente menores. Riscos de infecção, inflamação, hemorragias, sangramentos, hematomas, isso praticamente caiu para zero dentro da cirurgia a laser. Na cirurgia convencional, o paciente demora para se recuperar, demora para caminhar. Na cirurgia laser, não. No mesmo dia da cirurgia, de tarde, o paciente já está indo para casa caminhando, numa boa. Então, os riscos na cirurgia a laser são imensamente menores. Na cirurgia convencional, quais são os riscos? Então, tem possibilidade de hemorragias, de sangramentos. Pode ocorrer hemorragias? Pode sim, porque a gente corta. Tem uma fotografia aí onde a gente tem a veia safena bem grande, e a gente abre na região inguinal, na virilha, um corte desse tamanho e vai até o fundo. Temos essa imagem, então, da veia sendo perfurada. Vamos soltar, então. Esse método aí é mais perigoso, porque corre o risco de hemorragia. Claro, porque a gente vai cortar, vai trabalhar com grandes vasos na região inguinal, na virilha. Então, temos aí, riscos. olha a produção já colocando aí na tela do Balanço Geral. Essa é uma uma colateral. Tem outro ainda que tem uma veia safena bem grossa na região inguinal, que demonstra a dificuldade que a gente... Não é dificuldade, a gente opera, sempre operou assim, mas tem que ter imensamente mais cuidado. Com a cirurgia laser, é uma facilidade para o cirurgião e para o paciente, porque a gente opera tranquilamente, sem estresse nenhum. Sem riscos de hemorragia. Sem risco, exatamente. Sem perigo. E com a cirurgia convencional, não, a gente está alerta sempre, com cuidado. A gente opera logicamente, mas as possibilidades, além de hemorragias, possibilidades de infecções, inflamações, né? Lesão de nervos e o aparecimento de hematomas, porque na cirurgia convencional a gente vai arrancar a veia. Então os hematomas são comuns após a cirurgia convencional, né, doutor? E com a cirurgia laser, praticamente, tem hematomas, mas muito menos incidência. Vamos a mais perguntas aqui, doutor Ricardo Morales, angiologista com a gente. Bom dia! Bom dia, Tamires. Bom dia, doutor. Eu me chamo Cristina dos Santos. Gostaria de saber, se eu não tratar varizes, como ela afetaria a nossa qualidade de vida. Obrigada. Então, se não operar as varizes, o paciente normalmente tem sensação de peso, cansaço, sente dores nas pernas, pernas inchadas, doloridas, não consegue ficar muito tempo em pé. Se está numa missa ou numa cerimônia, procura um banquinho para poder se sentar, porque não suporta ficar muito tempo em pé. Isso é consequência da presença das varizes, né? E isso sem contar com as eventuais complicações que eu falei antes, né? As possibilidades de inflamação de veias superficiais, que são as flebites, e as tromboses, que são extremamente perigosas. No caso de trombose, quem tem o risco de trombose, aí é preciso mais cuidado redobrado, né? Exatamente. Tem, só para tocar um assunto bem rapidinho, tem a síndrome da classe econômica. A síndrome da classe econômica é a formação de trombose num voo de longa duração. O primeiro caso foi reportado na Inglaterra, eu vi até a apresentação do médico que apresentou a primeira vez. Ele contou a história da paciente viajando de Sydney, na Austrália, para Londres, na Inglaterra. São, parece, 17, 18 horas de voo. A paciente entrou com as varizes dela no avião, sentou e ficou muito tempo sentada, com as pernas encolhidas. Durante o voo, a paciente teve uma trombose e durante o voo ainda, a trombose é um coágulo dentro da veia. Esse coágulo se soltou, foi parar no pulmão e teve embolia pulmonar. Antes de chegar em Londres, a paciente faleceu. Nossa Senhora! Foi o primeiro quadro descrito de síndrome da classe econômica. Isso para a gente ver que quando complica, é perigoso. Independente de classe econômica, dentro do avião ou fora do avião, a pessoa pode ser acometida por uma trombose. No caso do avião, porque a pessoa está sentada, né? Muito então tempo as pernas sentada, ficam... E as pernas reclinadas, né? Então o bombeamento sanguíneo não se faz,
a estase venosa, que o sangue passa muito lentamente, tão lentamente que às vezes coagula. Vamos a mais uma última pergunta aqui com o Dr. Ricardo Morales. Bom dia. Bom dia, Tamires. Bom dia, doutor. Eu sou Adrian Gomes. Eu queria saber de que forma o tabagismo contribui para o aparecimento de varizes. Olha, o tabagismo é uma coisa terrível. É uma coisa terrível. Na realidade, atinge mais a circulação arterial, quer dizer, ajuda a formar placas de cálcio dentro das artérias, que pode levar no futuro a uma arteriosclerose obliterante, que pode levar a uma amputação de dedo, de perna, etc, etc. Na Alemanha, esse quadro de amputação de membros chama-se o pé de fumante, ou perna de fumante, porque os fumantes, com muita frequência, têm esse problema. Com relação às varizes, que já é outra doença, outra situação, o cigarro não tem assim um efeito muito grande. Para quem tem trombose e fuma? Aí é arriscado, né? Porque além de ter o quadro de trombose nas pernas, se soltar um coágulo e parar num pulmão que já tem provavelmente enfisema pulmonar por conta do cigarro, a situação vai ser crítica, né? A possibilidade de êxito no tratamento vão ser bem menores. Doutor Ricardo Morales, eu quero agradecer a sua participação aqui com a gente ao vivo, aqui no Balanço Geral na TV Atalaia. Muito obrigado pelas informações, pelos esclarecimentos. Foi um prazer, obrigado e sempre à disposição. Obrigada, bom dia.